Rafael Golden aqui, olha só, retornando os nossos artigos da nossa newsletter, a Jornada para a Gestão de Projetos. E nesse nosso artigo, nesse nosso retorno aqui para os artigos gravados em vídeo, eu vou trazer um tema simples, mas como tudo que é simples, requer, às vezes, pouca ou muita sofisticação, dependendo da pequena ou da complexidade da pouca ou da muita complexidade do projeto com que você trabalha, proporcional, digamos assim, à sofisticação, que é os tipos de agendamento para se organizar adequadamente o seu cronograma para coordenação de projetos. E olha só, esse é um dos aspectos que eu mais gosto do curso, o cronograma para coordenação de projetos, e eu vou trazer aqui hoje para vocês, eu trago aqui hoje para vocês um desses aspectos do curso. É uma coisa simples, né? Que às vezes um pouco, digamos assim, negligenciada, mas que nós podemos trazer alguns bons insights para a sua organização do seu fluxo de projetos, transformado em cronogramas, e a assertividade, a preditividade, ou seja, um planejamento adequado com responsabilidade, trazendo o protagonismo da coordenação. E, antes da gente falar sobre todos esses aspectos aqui, nesse artigo da nossa newsletter, nós vamos abordar o básico. O básico é os tipos de agendamento. Independente do sistema, do software ou da WorkOS que você utiliza, os tipos de agendamento obedecem basicamente essa lógica. Quais são as lógicas? São 4 lógicas básicas para você organizar adequadamente o fluxo do seu cronograma e ter uma coordenação adequada. São os fluxos de agendamento: fim para início, o finish to start, ou TI, no caso do project, o início para o início, start to start, o fim para o fim, end to end, ou finish to finish, né? E o início para o fim, que é o start to finish. Bom, qual é a característica e qual é a variação para cada um desses tipos de agendamento e o impacto que eles têm no sequenciamento de um cronograma? O fim para o início, que é o mais clássico, é no project, para aqueles que usam muito o project, o TI, quando está no português, ele é o mais utilizado. Ele é que, se nós estivéssemos tirando um Pareto do nosso cronograma, ele é aquele que ocupa 80% dos tipos de agendamento. E por quê? Porque ele é, de fato, o que garante a melhor sequencialidade, o fluxo mais travado. Mas, lógico, não deve ser o único a ser utilizado. Existem estratégias para utilizar os outros tipos de agendamento, e nós iremos abordar aqui. Basicamente, se eu fosse abordar com vocês o fim para o início de forma objetiva, se nós vamos pegar o nosso processo de projeto para coordenação de projetos na construção civil, eu poderia dar de exemplo um pacote de arquitetura. Então, a arquitetura de base, lembrando que aqui a gente fala em pacotes, né? A arquitetura base tipo, ou seja, as produções de nível de informação e nível de detalhamento de arquitetura para os pavimentos tipo, eles vão dar dependência, vão ser a predecessão dos pacotes de estrutura do mesmo fluxo, né, de base tipo. Ou seja, a arquitetura entrega seus pacotes para a estrutura poder entregar. Percebam que nessa condição, a dependência está correlacionada para o pacote de estrutura. Ou seja, nesse meu exemplo, tudo que estiver em amarelo é onde você está amarrando a dependência. Então, a estrutura depende do pacote de arquitetura. O segundo tipo de agendamento que a gente traz é o início para início. Ou seja, a tarefa só inicia quando a sua tarefa da qual ela é dependente iniciou também. Tá, Rafael, mas em quais condições a gente vai colocar num fluxo num fluxo de um cronograma, num fluxograma para um cronograma, bem estruturado, em que condições a gente vai colocar um S inicia com S inicia? Bom, geralmente a gente pode colocar esse tipo de sequenciamento de pacotes quando nós temos atividades que nós queremos que ela só inicie, ou pacotes que eles só iniciem quando o projeto está em certo nível de maturidade, que é determinado por um outro pacote mais avançado. Então, por exemplo, isso acontece muito em interfaces não dependentes de base. Então, por exemplo, você não vai fazer isso, por exemplo, com a arquitetura para estrutura, porque elas dependem uma da outra. Mas é facilmente possível, por exemplo, você colocar entre tarefas de coordenação. Um exemplo, imagina que você tem todos os pacotes de instalações e você quer que o relatório da consultoria de instalações comece junto com a sua etapa de compatibilização, uma etapa da coordenação. Então você pode colocar aqui, vou até escrever normal mesmo. Então você pode colocar aqui, por exemplo, o pacote de coordenação de comp, né, das instalações, né? E você pode amarrar aqui, com o pacote da consultoria de instalações
para a comp de instalações. Perceba, o que você está dizendo é o seguinte, que essa daqui tem que começar quando essa começar. Por quê? Porque você quer ter a garantia de que estão começando com concomitância, porque o nível de maturidade necessário para construir instalações é o mesmo para a coordenação, fazer a sua compatibilização de instalações. É uma forma de interpretar. Fim para fim, que seria que você quer garantir que as duas tarefas sejam entregues simultaneamente. Poderia ser o caso do mesmo exemplo da compatibilizações de instalações com a construção de instalações, mas nós podemos trazer também um outro aspecto de um outro pacote, por exemplo. Por exemplo, você vai ter uma análise da coordenação para a compatibilização base tipo, e você quer que, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do modelo virtual, né, do mockup virtual, então, o pacote de desenvolvimento, né, então, base tipo, modelo virtual, seja entregue junto com a compatibilização do tipo, para ser apresentado no mesmo momento. E também existe também a possibilidade de você fazer essa tarefa, que é a tarefa onde você está amarrando a dependência, ela tem que terminar quando essa iniciar. Esse tipo de sequenciamento talvez seja o sequenciamento menos comum, porque o que acontece quando o coordenador trava esse tipo de sequenciamento? Ele perde o controle, basicamente, de quando especificamente esse pacote tem que terminar, porque ele está atrelado com outro pacote que também tem as suas dependências próprias. Ou seja, as dependências desse pacote, elas empurram indiretamente a dependência desse pacote. Lembrando que, se num cronograma esse mesmo pacote também tem outras amarrações, o que vai gerar nesse acúmulo são lags, ou seja, atrasos, né? E leads, né? E esperas. Então tem que tomar muito cuidado, porque desse tipo de amarração, principalmente, você pode perder o horizonte de controle dessa tarefa. E uma coisa interessante também, que é muito engraçada, é assim: se você está amarrando o início com o início, nesse caso aqui da compatibilização de instalações, com a consultoria também emitindo o seu relatório de instalações, se por algum motivo o prazo de duração dessa tarefa ele se estende, como você amarrou início com início, se a tarefa da reunião de compatibilizações estiver amarrada somente nessa, na de coordenação de compatibilização de instalações, seu efeito que essa tarefa da coordenação de compatibilização de instalações, ela vai terminar antes, ou seja, ela vai garantir a reunião, então a reunião vai estar aqui, enquanto essa tarefa ainda não entregou o seu relatório. Então, o adequado talvez seria amarrar as duas na reunião de compatibilização. Então, todos esses tipos de agendamento, vocês podem perceber que nas minhas falas, eles requerem um tipo de estratégia. Eles trazem isso como requisito para o seu setup, digamos assim. E como que o coordenador ele pode ter o melhor controle para esses tipos de agendamento e o seu sequenciamento? Lembrando que aqui a gente só está falando dos tipos de agendamento, a gente não está falando das restrições. As soon as possible, ou o mais tarde possível. Existem vários tipos de restrição que você pode colocar nos seus pacotes que vão interferir tanto na duração quanto na quantidade de trabalho. Mas isso é um tópico para um outro momento na nossa newsletter. Para o tipo de agendamento, que é o aspecto mais comum da manipulação do cronograma, vocês podem perceber que isso não é suficiente. A gente tratar simplesmente de ficar agendando tarefas no cronograma é um vício equivocado da coordenação de projetos. Tá, e como que nós podemos refinar? Como que nós podemos trazer uma sofisticação, um mínimo de sofisticação necessária para ter uma boa coordenação? Para isso, nós temos que nos apoiar, antes de mais nada, antes de mergulhar na manipulação dos cronogramas, nós temos que mergulhar no seu desenho, no seu plano, que são os fluxogramas. E um bom fluxograma para coordenação de projeto na construção civil parte do pressuposto em que você mapeou, você fragmentou aquela edificação numa estrutura lógica de locais, pavimentos, agrupados em uma estrutura lógica para agrupamentos racionais, que são as raias, tipo, atípicos, infraestrutura, exteriores, com também os seus pacotes de fluxo operacional, que é onde aquelas estruturas daquelas disciplinas trabalharão para entregar as documentações, os modelos de projeto e também, por que não, os relatórios também da coordenação. Então eu trago um exemplo aqui que eu dou muito no meu curso de cronogramas para coordenação de projetos, que é um fluxo operacional básico para uma etapa executiva de um projeto, em que nós dividimos eles
em base tipos, que é uma raia específica de base tipos. Essa raia de base tipos trabalha tudo que é relacionado aos pavimentos tipo, e aí eu trago subsistemas tipo, instalações tipo. Uma raia de base de atípicos, onde nós também temos também o similar à base tipos, só que a base é atípicos, com paisagismo, subsistemas, instalações, só que agora para os pavimentos atípicos, e uma raia de infra para trabalhar as contenções e fundações. Primeiro aqui é um esboço, né? Logo em seguida a gente materializa isso num diagrama de raias, né? Então aqui são as raias horizontais, olha aqui as raias materializadas, tipos, atípicos, infras. A gente também fez uma raia de detalhamentos, ou que poderia ser exteriores aqui para as fachadas. Isso aqui é um exemplo de aula, um exemplo mais curto, digamos assim. E perceba que dentro dessas raias nós temos o quê? Os fluxos operacionais. E olha só que interessante. Esses fluxos operacionais, são eles que determinam como os pacotes de entrega dos projetistas passarão por dentro deles. E como isso transformará a maturidade, ou seja, trará as documentações, ou o que nós temos no BIM, na norma 19.650, seus requisitos de informação, o PIM, Project Information Modeling, ou modelos de informação do projeto, que aí tem todos os arcabouços de documentação. Os modelos de informação do projeto, eles estão contidos dentro dos pacotes de entrega integrados que estão dentro dos fluxos operacionais. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, esse fluxo operacional base tipo. Olha só, no fluxo operacional base tipo, a gente tem os seus requisitos. Então, aqui como é um fluxo de executivo, então ele recebe os pacotes do anteprojeto, que não estão detalhados aqui, e uma fase que é para você organizar o ambiente comum de dados, onde todos esses projetistas irão trabalhar em conjunto com a coordenação. Percebam que nesse fluxo aqui de base tipos e atípicos, né? Aqui eu simplifiquei e já coloquei as duas raias nesse fluxo, mas é como se nós tivéssemos aqui uma linha divisória, né? Que separa o que é tipo de atípicos. Perceba que nessa raia de cima nós temos os pacotes de arquitetura base tipo, que dão vazão para as etapas de coordenação, e aqui embaixo os pacotes de arquitetura base atípicos, que dão vazão para esses fluxos de entrega de projetos da raia de atípicos. E olha só que interessante, percebam que, independente de eu ter colocado prazos, sequenciamentos aqui, o meu fluxograma ele já delimita quais são as regras do jogo pelas quais eu vou estruturar o meu cronograma e ter uma coordenação mais assertiva. Então perceba que pelo que eu estou desenhando aqui, pelo que eu estou dizendo, esse meu pacote de arquitetura base tipo, com esse nível de informação, que é um outro aspecto que nós podemos abordar depois, ele me dá uma primeira tarefa da coordenação, que é uma tarefa de liberação dessa base para garantir a entrega da estrutura, também para o tipo. Que aí a estrutura com a arquitetura me garantem, nesse meu exemplo simplificado aqui, a primeira compatibilização da equipe de coordenação. Olha só que interessante. Percebam que o aspecto da minha liberação da base tipo, hoje ela é dependente. Então ela é um término início. Ou um finish, FS, né? Para start. Uma dependência normal. Aqui também, a arquitetura base atípicos depende da sua própria arquitetura tipo. Então, ela também tem uma dependência racional em cima da sua própria tarefa. Então, aqui também é um FS, né? Finish to Start. Ou, como nós trouxemos aqui, fim para início. Tudo é a mesma coisa. E assim, o fluxograma, ele vai desencadeando todas essas tarefas. Agora, eu poderia fazer algumas manobras aqui para garantir algumas capacidades de coordenação do projeto de forma diferenciada. Por exemplo, eu poderia facilmente colocar que após a reunião de compatibilização, que depende de arquitetura e estrutura base tipo terem sido entregues e uma liberação simples da coordenação anteriormente, os pacotes de revisão, eu poderia colocar da seguinte forma, eu poderia travar que o pacote de estrutura, ele vai terminar quando o pacote de arquitetura terminar. Ou eu poderia colocar que o pacote de estrutura vai iniciar quando o pacote de arquitetura iniciar. E coisas do tipo. Eu poderia fazer esse tipo de coisa. Ou eu poderia garantir raias cruzando entre si. Por exemplo, como essa raia vai ter uma latência um pouco maior porque ela começa em um nível posterior, não seria ruim que eu desse preferência para a revisão de atípicos e evitasse a sobreposição de tarefas, amarrando, por exemplo, que essa tarefa de revisão do tipo de estrutura, ela começa, aliás, junto, olha só, então ela aqui só começa junto com o início dessa. Então, quando essa inicia, ela empurra a do tipo, porque eu quero que a estrutura me entregue uma revisão só de tipo e atípicos aqui no executivo. Coisas do tipo. Eu não estou julgando o mérito, eu estou falando de formas.
E como isso se comporta no nosso cronograma, como que eu posso manipular isso na ferramenta, é o que vocês vão ver no próximo vídeo desse artigo da newsletter. Vamos lá?